em risco os outros moradores. Então, essas pessoas elas foram saindo ao longo do tempo, e hoje a gente tem 5 moradores na casa, e a casa aproveitou para dar um respiro. Então, a gente está concluindo algumas reformas para voltar a atender progressivamente. A casa ela tem o objetivo inicial de acolher as pessoas recém-chegadas na cidade de São Paulo, né, aquelas pessoas que estão em maior situação de vulnerabilidade, ou pessoas que foram resgatadas de trabalho análogo à escravidão. A gente também atua, né, nessa frente, dentro da Missão Paz. Então, a gente sempre recebe casos que envolvem trabalho análogo à escravidão. Então, essa pessoa, quando ela chega na cidade de São Paulo e ela não tem para onde ir, a Casa do Migrante acolhe ela por um período de 3 a 4 meses. Dependendo da situação, como do Covid agora, por mais de 4 meses. E o tempo que essa pessoa fica ali, ela pode acessar os outros serviços da Missão Paz, que estão integrados dentro desses outros 3 eixos. Né? Então, a gente tem o SEM. O SEM é o Centro de Estudos Migratórios. Então, dentro do SEM, a gente tem uma biblioteca especializada em migração. Então, a gente recebe livros, revistas de vários lugares do mundo. Então, para quem tem interesse de trabalhar com a temática de migração, a biblioteca oferece uma visita guiada, né, que por enquanto está suspensa por causa da Covid, mas vocês podem estar escrevendo para a biblioteca para poderem estar se informando melhor sobre questões relacionadas à migração. Então, a gente tem essa biblioteca informativa dentro da instituição, e o SEM, ele também está conectado com outros centros de estudos migratórios da rede Scalabrini. Então, tem na França, tem na Argentina, tem na Itália, e outros diversos países onde os scalabrinianos atuam. Né? Depois a gente tem o CPMM, que dentro do CPMM estão os outros serviços de impacto direto ao migrante recém-chegado. Então, a gente tem a área de documentação, a área jurídica, para regularização migratória dessa pessoa recém-chegada, a gente tem assistência psicossocial, a gente tem assistência social para as pessoas e suas famílias, a gente tem o atendimento à saúde, né? Esse atendimento é um atendimento paliativo, né? A gente tem médicos voluntários de áreas diferentes que vão, uma vez por semana na Missão Paz, fazer o atendimento. Né? A intenção de ter o atendimento de saúde na Missão Paz é que o migrante, no primeiro momento que ele não consegue chegar até o SUS, ou ele não consegue pagar por uma consulta médica, ele passa pela Missão Paz e a gente reforça que ele precisa conhecer o SUS, que é de direito dele, e a gente faz esse encaminhamento, né? Tanto para a UBS do bairro ou para outras UBS, e parceiros, porque o Eixo Saúde também trabalha com alguns parceiros da área da saúde, então a gente também consegue encaminhar. E por ser uma organização ligada à Igreja Católica, apesar dos padres, né, que são diretores, serem super progressistas, né, não existe proelitismo dentro da Missão Paz, o marco, pelo menos territorial da Missão Paz, é a Igreja Nossa Senhora da Paz. Então, quando você anda pela Rua do Glicério, ali no bairro da Liberdade, que é um bairro considerado periférico no centro de São Paulo, você avista de longe a Igreja Nossa Senhora da Paz, né, que foi construída lá na década de 40. Então, para também dar suporte religioso às comunidades migrantes, a gente oferece missas em italiano, inglês, e espanhol e francês, né, para atender a comunidade francofônica, latino-americana, as filipinas, e a comunidade italiana, que deu o início a todo esse projeto. Além desses 4 eixos principais, ao longo do tempo foi nascendo o eixo transversal. Então, dentro do eixo transversal, a gente tem a área de advocacy, né? A nossa assessora de advocacy, a Letícia, ela teve um papel importantíssimo para a aprovação da nova lei de imigração, para revogar o Estatuto do Estrangeiro, né, que criminalizava a pessoa migrante. Então, a gente tem esse trabalho de incidência política muito forte dentro da Missão Paz, e eu acho que é legal para as pessoas, né, que ou da área do direito, ou da área de relações internacionais, conhecer melhor, né, a temática de advocacy. Eu acho que tem crescido cada vez mais, então a gente tem essa frente na área de migração. A gente tem também o Centro de Memória e Documentação,
onde a gente tem um acervo gigantesco também de outras pastorais que atendem o público migrante, refugiado. A gente tem documentos desde a época da ditadura, por exemplo, e para o próximo ano vocês vão conseguir estar acessando o centro de memória na web, porque a gente está num processo de construção de uma plataforma para disponibilizar todo esse acervo que a gente tem. Então, para além disso, a gente tem a área de comunicação, que a Érica, que está participando aqui da live, era nossa assessora, e ela saiu para assumir a Wiki, e hoje a gente tem outro assessor de comunicação. A área de projetos, ela também é muito recente, ela nasceu no ano passado, e eu assumi no final do ano passado. E a gente tem uma rádio Web Imigrantes, que tem sede dentro da Missão Paz e outra na Colômbia. E que a gente faz programas, né, com diversas temáticas, inclusive o Diálogos no SEM, transmitido pela Rádio Web Imigrantes, que é um Diálogos que é um projeto dentro do Centro de Estudos Migratórios para tratar da questão migratória em diversas áreas. Então, a gente faz um debate uma vez por mês. Então, quem tem interesse na temática e quer conhecer mais e conhecer os professores que atuam na área de imigração, é só acessar a página do Facebook da Missão Paz, que todos os diálogos do SEM, eles estão gravados lá. Inclusive, o professor Guilherme participou da primeira edição desse ano, né? Então, o que a área de projetos precisa saber, entender para atuar, né, nessa dinâmica com a população imigrante. Eu costumo falar que a área de projetos é meio que o coração da instituição, né, porque ela tem que entender o povo, a cultura e aquele território, né, e para além de entender como a organização funciona. Conhecer bem o público, né, o alvo e suas necessidades, identificar as frentes de atuação e impacto social, né, além de eu estar olhando para o trabalho dos meus colegas para ajudar a otimizar esses trabalhos, quais são as demandas que chegam através dos imigrantes e refugiados, né? Com a pandemia, a gente teve que se reinventar. E antigamente, as aulas de português, por exemplo, aconteciam somente presencial, no modelo presencial. E aí, como a gente teve que se isolar, muitos migrantes não conseguiram começar o curso de português, e os migrantes que estavam na casa estavam ficando ociosos. Então, uma maneira da gente encontrar, para manter essas pessoas ocupadas, e que as pessoas que iam começar o curso de português não ficarem sem aprender a língua, junto com a equipe, a gente pensou em soluções, e atualmente, meio que na necessidade da demanda no momento, as aulas, junto com professores de português voluntários, estão acontecendo via WhatsApp. E hoje a gente está estruturando um modelo EAD para poder atingir mais migrantes além desse público, desse primeiro público que a gente teve no começo da pandemia. Né? Então, pensar em estratégias para solucionar demandas e eventuais riscos. Né? A Missão Paz, ela vem aí num projeto grande de questão de política de proteção institucional e também questão de política de proteção para dados, né? Vai ter uma live aí. Então, a gente também está se adequando nesse processo. Então, é muito importante ser dinâmico, né? E estar preparado para as mudanças. O professor Guilherme fala muito isso nas aulas dele, né? A gente tem que estar preparado para as mudanças, né? Além de captar parceiros que apoiam a causa, hoje um dos nossos financiadores da Missão Paz é o Acnur, né? A agência da ONU para refugiados. E ter empatia, né? Eu acho que esse exercício da empatia no cotidiano do trabalho com a população migrante é importantíssimo, e ter empatia com seus colegas, né, com os seus superiores. E aí, transpondo os desafios na pandemia, a gente ficou com as portas fechadas da Missão Paz por um período de 3, 4 meses. A Missão Paz, nesse período, ela atuou diretamente apenas com a entrega de cestas básicas. Então, todos os serviços que eu contei para vocês de atendimento ao público, eles passaram a ser feitos por teleatendimento. E os outros colaboradores da instituição que não faziam atendimento direto, eles continuaram trabalhando
de maneira remota, né, em casa. E então, as assistentes sociais, principalmente, que recebem as demandas dos migrantes via WhatsApp, e aí elas passam para os padres, e aí essas pessoas vão até a Missão Paz retirar cestas básicas, kit de higiene, kit de limpeza ambiental, de segunda a sexta-feira. Né? Inclusive, os 3 padres da instituição, eles pegaram Covid nesse período, se recuperaram bem, não tiveram maiores questões relacionadas à doença, mas é um risco que todo mundo corre, mas a gente tem que encontrar maneiras, né, de precaução para continuar o trabalho, porque muitas dessas pessoas perderam seus empregos, né, perderam suas casas porque não conseguiam pagar aluguéis. Então, a gente tem enfrentado todos os tipos de demanda. E a alimentação é crucial, né? Então, a gente está nesse processo ainda. E então, nesse período de março até agosto, a gente conseguiu aí acolher mais de 4.000 famílias, né? Com apoio de parceiros e doações. Então, a gente distribuiu e continua distribuindo leite em pó, kit de higiene, cobertor, fraldas, máscaras, kit de limpeza, cestas de frutas, chocolate, até livros a gente tem entregado, porque a gente recebe doações de todos os tipos. Então, o migrante, toda vez que ele vai buscar a cesta básica, ele não leva só a cesta básica, ele sempre leva outras coisas a mais para complementar naquela vez que ele foi. Né? E aí ele pode continuar buscando nas próximas semanas. Então, é esse panorama que a missão tem enfrentado diariamente, e tem aparecido fluxos novos migratórios, né? Eu digo fluxos novos no sentido de que eram comunidades que não apareciam antes, como pessoas de Bangladesh, por exemplo. Não é um público que acessa a Missão Paz, né? O maior público da Missão Paz são os haitianos, depois os venezuelanos, por causa da migração venezuelana recente, congoleses, as Filipinas e por aí vai. E aí, já estou finalizando a apresentação, mas eu sei que é uma pergunta de muitas pessoas, né, sobre o programa de voluntariado. E como o professor Guilherme começou contando, né, que quando eu cheguei para fazer o mestrado, quem me levou até a Missão Paz foi o Fabrício, que era um colega da disciplina. E no primeiro dia que eu cheguei na Missão Paz, eu fui para conhecer, na verdade, e aí eles precisavam tanto de pessoas para poder estar atuando como facilitador para a inserção laboral dos migrantes, que eu acabei já fazendo facilitação, e meio que foi uma coisa espontânea. Na época que eu cheguei à Missão Paz, não tinha um programa estruturado de voluntariado, apesar de voluntários atuarem dentro da instituição. E é muito importante que a gente também acolha essas pessoas, né? Então, eu fiquei como voluntária 1 ano e 8 meses até ser contratada pela instituição. E um dos primeiros projetos que eu encarei dentro da organização foi montar um programa de voluntariado. Então, esse programa, ele nasceu no começo desse ano. A Érica também foi uma das responsáveis por comprar essa iniciativa junto comigo, né? Então, antes da gente pensar em lançar o edital, a área de projetos, né, como eu comentei, você tem que olhar também para dentro da organização. Então, a gente fez longas conversas com a equipe, né, qual é o perfil do voluntário para atuação dentro de cada área, porque eu acho que é muito importante a gente direcionar também esse voluntário, porque o perfil do voluntário ele é muito diverso. Tem voluntário que já chega sabendo o que quer fazer, né? E querer, e também com aquele desejo de ingressar numa organização maior ao longo do tempo, né? Fazer trabalho humanitário. Tem gente que chega para fazer trabalho voluntário por caridade, ou porque quer treinar o inglês. Então, a gente achou que era muito importante criar um programa para acolher também os voluntários.
Então, a gente fez longas conversas, e aí nasceu o Eu Vejo Você, que é o programa de voluntário da Missão Paz. Os editais, eles também eram super direcionados para as pessoas que queriam atuar. Infelizmente, quando a gente ia lançar o edital quando a gente ia fazer a formação de boas-vindas dos voluntários, a gente teve que entrar no toque de recolher, né? Então e acho que era 23 de março que ia ter a nossa formação, e aí a gente teve que entrar em isolamento social. Então a gente cancelou as boas-vindas. Hoje, quem está atuando como voluntário de maneira remota são os professores de português, né? Então, eles são os que estão ativos hoje em dia. Mas para vocês saberem, né, como ficar sabendo do programa, é só acompanhar as redes sociais da Missão Paz, né? Processo seletivo é via edital, então a gente já faz um edital bonitinho, direcionado, né? Para a pessoa contar um pouco sobre a experiência dela, né, quais as línguas que ela fala, né, o que ela faz e etc. Né, o período do programa ele é de 6 meses, e aí se a parceria deu muito certo, a gente continua por mais 6 meses, né? E assim, é muito positivo ser voluntário, né? Porque você acaba desenvolvendo outras outras coisas, né, que você às vezes nem sabia que você tinha um dom. Então, isso é muito legal, assim, e a gente tenta olhar para isso também como uma forma de crescimento para a pessoa que chega, como forma de crescimento para o imigrante refugiado que acessa os nossos serviços. Né? Então, as áreas de atuação são diversas também, como serviços, né? Então, tem professor de português, facilitador para inserção laboral do migrante refugiado no mercado de trabalho, pesquisador para assuntos relacionados à advocacy na área de imigração, comunicação, revisor de texto para a revista Travessia, né, cozinheiro na casa do migrante, recreador para crianças, entre outros. Né, e o que eu ganho sendo voluntário? Eu acho que vocês que estão aí fazendo curso de RI, que pensam, né, acho que talvez ingressar numa organização internacional ou uma organização do terceiro setor, o Brasil, acho que tem muito essa cultura, né? Primeiro você faz o voluntariado, vai fazendo, e até você ser contratado, né? Foi um processo que aconteceu comigo também, mas para além disso, o impacto, acho que pessoal, ele é muito grande, né? Porque você estimula a empatia, você estimula a comunicação. Então, às vezes, a pessoa ela é tímida e de repente ela tá ali treinando, tá aprendendo a falar francês, atendendo a população imigrante refugiada, né? Tá treinando inglês, tá aprendendo sobre como a cidade funciona, né? Como orientar esse imigrante a pegar um metrô, entre outras coisas. Então, isso assim, eu posso falar mais nas perguntas. Eu tentei fazer uma síntese geral da Missão Paz para vocês. E fica aí o convite para quem tiver interesse no futuro, se candidatar a voluntário na instituição. E também o convite, quando a gente puder, né, vocês irem visitar a Missão Paz. A gente tem esse processo de visita pela biblioteca. Acho que alguns de vocês que estão aqui já foram até a Missão Paz com o professor Guilherme. E é muito diferente, assim, às vezes a gente pensa, fazer trabalho humanitário, eu preciso ir para fora do Brasil. E não, né, tem muita demanda aqui também, e a Missão Paz é um desses lugares, então fica o convite aí para vocês conhecerem melhor a instituição. Acho que é isso. Bom, obrigado, Clarissa, pela sua exposição clara e bastante, como você disse, empatia bastante interessante, bastante empática, bastante simpática, a apresentação bastante... o que eu, enfim, na verdade, antes de eu começar a fazer considerações, enfim, né, então, prazer, né, assim, eu não conheço pessoalmente, o Guilherme foi nosso intermediador, assim, óbvio, enfim, eu tenho mais considerações, obviamente não são perguntas, mas antes de fazer alguma consideração, eu queria saber se alguém do público gostaria de fazer alguma pergunta para a Clarissa mais diretamente,
para a gente poder, enfim, desenvolver a partir do interesse de vocês. Que obviamente tem comentários, eu sempre faço comentários aqui na cátedra no final, eu brinco que são comentários motivacionais, vocês também podem, enfim, em outras palavras, mas antes de fazer esses comentários, eu queria saber se o público teria alguma consideração, pergunta, dúvida, qualquer aspecto que você gostaria de falar, mesmo, enfim, não só os alunos, mas também pessoas que não são alunos que estão participando, poderiam, enfim, estar livres para perguntar para Clarissa. Por áudio também. Bia, sim, pode fazer a pergunta e pode fazer por áudio, se você preferir. Tá. Oi, Clara, tudo bom? A gente também não se conhece pessoalmente, mas a gente já se viu, provavelmente. Sim. Muito espaço de imigração, a gente só... Enfim. Eu tinha essa dúvida para te fazer exatamente porque eu trabalhei na Prefeitura de São Paulo até janeiro de 2015, 2012 a 2015. Foi bem o começo da coordenação de políticas para migrantes. Então, eu queria saber se continua assim, uma parceria com o poder público municipal ou estadual, como que está essa parceria nesse momento de pandemia atual. Eu sei que não está, provavelmente, como estava na época da gestão do Fernando Haddad, mas se puder dar uma palavrinha sobre isso, eu agradeço. Obrigada. Sim. Essa parte, a gente escuta todas as perguntas e eu já posso responder. Acho que, como você preferir, acho que você pode responder uma a uma, porque... Beleza. Então, a parceria com o poder público, ele continua, eles têm enviado, inclusive, cestas básicas para a Missão Paz, para a gente distribuir para a população migrante. Institucionalmente, a posição da Missão Paz em relação ao poder público é mais de colaboração, né? A gente nunca aceitou verba pública para poder implementar os projetos dentro da instituição, até por questões políticas mesmo, né? A gente sabe o período que a gente está vivendo e, enfim, colocar a instituição em risco e principalmente colocar os migrantes e refugiados em risco. Mas essa colaboração, ela continua, então eles têm enviado cestas básicas e a gente tem distribuído nesse período da pandemia. Obrigado. Clarissa, acho que, não sei, Bia, quer um comentário adicional? Obrigada, era só isso. Tá bom. Kaique, depois Mariana, por favor. Oi, Clarice, tudo bom? Agora perguntando como aluno mesmo, né? Você foi monitora da nossa matéria com o Guilherme, de instituições de direito, quando a gente visitou a Missão Paz. E eu lembro que você comentou sobre o advocacy, e essa é uma dúvida que eu tive, acho que é um pouco boba, mas o que é o advocacy? Como que ele atua dentro da Missão Paz? Qual que é a função dele na organização da missão, assim? Sim. Acho que é só isso, muito obrigado. Imagina. Então, o advocacy, ele não tem uma tradução plena, né, para o português, mas é um trabalho de incidência política, e ele funciona dentro da Missão Paz, né, a Letícia, ela vai acompanhando, né, projetos de lei, ela vai até Brasília, né, quando ela podia, agora ela está impedida de fazer esse tipo de procedimento, mas ela vai até a Brasília, faz o lobby, né, para ver quais são as pessoas que apoiam a temática de migração, né, e que a gente pode estar revendo legislações que não acolhem a população imigrante refugiada no Brasil, né, então ela faz esse acompanhamento legislativo, né, a gente já teve participação na Comissão de Direitos Humanos em Genebra também, então a gente tenta alcançar cada vez mais espaços de debate público. A Missão Paz hoje também ela faz parte da comissão da Prefeitura de São Paulo para a população imigrante e refugiada, né, e é basicamente isso, o trabalho de incidência política que a Letícia faz hoje pela Missão Paz, né, é monitorar as legislações relacionadas à migração, e legislações, questões fronteiriças e etc., e pressionar os governantes para que legislações que possam criminalizar a questão, a temática migratória como um todo. Então, é basicamente isso.
Obrigado, Clarissa. Não sei se o Kaique tem mais alguma dúvida. Acho que não, era só isso mesmo. Tá Muito bom. obrigado, viu? Acho que tem a pergunta da Marina Zawadi, depois a gente vai para a pergunta da Marina Nomura, mas acho que a Marina Zawadi queria fazer uma pergunta antes. Sim. Boa noite, pessoal. A minha pergunta é com relação à pesquisa e dados. Por ser uma das grandes organizações que faz acolhimento ao migrante, a Missão Paz publica seus dados sobre a migração? Ou se for sim, onde é que tem esses dados? Oi, Mari. Eu e a Mari, a gente já se conhece há longo tempo e, inclusive, trabalhamos juntas aí em prol da República Democrática do Congo, né, Mari? Então, a missão, ela não publiciza os dados, mas eles podem ser pedidos por e-mail, né, da biblioteca, que eles são responsáveis pela questão de pesquisa. A gente também vem reformulando isso dentro da instituição por causa da Lei Geral de Proteção de Dados, né, que entrou em vigor. Então, tem todo o processo de tratamento desses dados. E, então, futuramente, a gente tem a pretensão de fazer boletins anuais, demonstrando o público que acessa os serviços da Missão Paz, quais as principais nacionalidades. Não é um mapeamento, a gente faz esse mapeamento, mas não é um mapeamento que a gente tem o costume de disponibilizar, não é uma prática que a gente faz. Geralmente a gente reporta dados para projetos, né? Mas quem tiver interesse pode escrever para a biblioteca, e aí a gente consegue disponibilizar essas informações. Obrigado, Clarissa. Não sei se a Mariana quer fazer algum outro comentário. Não, obrigada, Clarissa, pela resposta. Foi bem clara. A Mariana Nomura não pode ligar o áudio, ela escreveu no chat. Não sei se você consegue ver, Clarissa. Sim. Tá. Sim. Mari, também conheço já de longa data, a gente foi colegas aí no Promigra, no tempo que eu participei, e também na monitoria. Então, Mari, a questão de pesquisador para advocacy, por edital, né? Então, quando sai o edital, você faz a sua inscrição, e aí depois a responsável pelo setor, ela faz uma entrevista, e aí, se selecionado, você acompanha ela nesse trabalho, né? E aí, a função do voluntário na área de advocacy por exemplo, se a Letícia está em Brasília, e aí estão discutindo determinada matéria, e ela precisa de material para poder estar discutindo, e ela não teve tempo de fazer uma pesquisa mais aprofundada. Então, o papel do voluntário nesse sentido é apoiar ela em informações. Não sei se eu respondi a sua pergunta. E aí a outra se a gente recebe pessoas apátridas. Sim, a gente recebe, mas não é um público recorrente, né? Como eu disse, a gente não tem distinção de status migratório, né? Então a gente atende todas as pessoas possíveis, mas não são casos que têm o costume de aparecer dentro da instituição. São mais imigrantes econômicos, solicitantes de refúgio e refugiados. Obrigado, Clarissa. Obrigado, Mariana. Eu não sei se alguém tem mais alguma questão, algum comentário, alguma consideração. Bom, sim, se alguém quiser fazer alguma pergunta também ao longo do que eu for falar, assim. Na verdade, Clarissa, é uma surpresa boa, assim, eu fiquei muito feliz em conhecer, enfim, aquela coisa. Obviamente, eu tinha ouvido muito falar sobre Missão Paz, mas nunca tinha tido contato com ninguém que trabalhasse na Missão Paz. E bastante interessante conhecer um pouquinho mais, assim, o que vocês fazem. E bom, obrigado não sei se tudo isso, por exemplo, muito obrigado pela sua fala. Na verdade, são alguns comentários só, e acho que se você quiser complementar também o que eu for dizer aqui. Primeiro, eu acho muito interessante você colocar, eu digo, minha fala motivacional.
essa questão de que, o que eu ganho se eu fizer voluntariado, né? Então, assim, uma questão que imagino que, assim, bom, é super interessante, mas o que eu, entre aspas, ganho? Eu acho muito importante você mostrar essa questão do crescimento pessoal, ou pelo menos desse desenvolvimento pessoal, porque vai para além dessa dimensão que a gente diz, não, vamos capitalizar o conhecimento. Puxa, você vai desenvolver novas habilidades, e você vai ter acesso a conteúdo, sabe? Acho que uma coisa que deixa bastante clara, pelo menos na sua fala, que você chegou lá no primeiro dia, tinha um conhecimento, sentou, e percebeu que, poxa, você vai... Né, isso especialmente para alunos de graduação, que estão, né, enfim, seja no começo do curso, seja no final do curso, perceber que, claro, a universidade forma, dá informações, mas é simplesmente o primeiro passo para você ir atrás disso, daquilo que você se interessa, e conhecer. E aí, quando você entra numa atividade profissional, ainda que voluntária, porque é profissional, você desenvolve outras capacidades de interlocução. Então, você descobre que você se torna menos tímido, você consegue falar com mais pessoas, você consegue treinar o seu francês, então perceber que num primeiro momento, sem pensar em capitalizar para o currículo, né, que é uma dimensão mais, perceber, puxa, é uma oportunidade incrível de autoconhecimento, enfim, você, uma visão bem egoísta, né, assim, a sua visão você vai se autoconhecer e vai se desenvolver, para além de ajudar, claro, o voluntariado é muito menos isso, ele tem a questão de você disponibilizar o seu tempo, disponibilizar o seu esforço, disponibilizar o seu conhecimento, para prestar algum tipo de assistência ou ajuda para quem precisa, então o voluntariado não é só uma coisa egoísta, mas se alguém tem uma questão interna de por que eu faria isso, a questão também é trabalhar essa questão de você vai conhecer mais, você vai aprender mais o conteúdo que você conheceu na universidade, você vai se desenvolver, vai perceber que nesse ajudar o outro, você se transforma também, você se sensibiliza, você se solidariza, você conhece mais pessoas, então tem uma série, e pessoas enquanto ser humano, não pessoas com quem você vai ter networking para conseguir trabalhar em outros lugares, né? Eu acho que isso é fundamental, eu gosto muito que você menciona esse lado desse ganho, amadurecimento pessoal. Isso eu falo por experiência própria e de colegas que trabalharam em voluntariados outros, em que você tem esse engrandecimento de uma maneira interessante. Também acho, quando você menciona, e é isso, uma fala motivacional, quando você diz, olha, qual que é a formação que você precisa, quais são os pré-requisitos, pense que nessa possibilidade então, alunos de graduação de Relações Internacionais, vocês podem trabalhar tanto dentro da sua área, né, então você é professor de português, né, enfim, aqui não é um curso de licenciatura, né, é um curso mas você, né, letras, mas você pode trabalhar pelo menos com alguma coisa que você sabe desde a nascença, né, aqui, pelo menos aqui no IRI, mas também você, aos poucos, vai se inserindo nos debates, vai se inserindo na comunidade, vai se inserindo nas questões, você vai sendo, aos poucos, sendo levado e acho que isso é interessante, para você, como você disse mesmo, de fazer as atividades de advocacy, que isso é fundamental. Eu digo isso porque, foi a pergunta do Kaique, isso é alguma coisa que é importante perceber você não precisa ser, né, a palavra advocacy, aí é o momento assim, não tem a tradução, parece que é coisa de advogado só, né, tipo, não, então, sou formado em direito, não sou formado em direito, não posso fazer. Pelo contrário, é como você mesmo disse, sim, você vai trabalhar com normas, mas aí quando você diz que vou fazer a incidência política ou influenciar a esfera pública, o advocacy vai para muitas vertentes, né? Eu acho que você deixa bem claro que organizações de terceiro setor, ou ONGs, etc e tal, tem um papel fundamental na influência da esfera pública. Então, não é simplesmente aqui, não, vou fazer esse trabalho para me engrandecer pessoalmente, para aprimorar conteúdos e habilidades, para dar uma assistência para a pessoa que precisa, mas acho que um papel fundamental também é dar essa conscientização pública na questão. Então, o que você faz aqui, tudo bem, não é advocacy, mas você traz uma propaganda, no sentido bom, tá? Você propaganda, você difunde o que é a Missão Paz, quais são os valores, quais são os ideais, e isso, pelo menos essas 20 pessoas que estão acompanhando a sua informação já sabem, e vão falar para outras pessoas, e vão atrás, vão pesquisar, e isso, de alguma maneira, você influencia o debate público dentro, enfim, isso não é advocacy, né? Mas você influencia o debate público fora das instituições, para perceberem a importância. E aí, quando você faz esse debate público dentro das instituições, que é o advocacy, que é a versão formalizada dessa influência política, isso torna um trabalho enriquecedor, porque você muda por dentro. E acho que isso é interessante. Então, tem amigas minhas, enfim, que fizeram advocacy em outras situações, mesmo fora do país, e veem como é recompensador você
tem ou não formação jurídica, você pode trabalhar com várias formações, você tem desenvolve a empatia, essas habilidades, e treina esse conhecimento da causa, ou da situação, você tem toda a capacidade de influenciar os debates públicos. Eu digo isso, tipo, tem uma amiga minha, por exemplo, que estava fora do país, e ela trabalhou numa ONG, enfim, na Inglaterra, e ela conseguiu mudar o sistema de saúde pública para atender imigrantes na Inglaterra, durante a pandemia. Então, é uma brasileira que conseguiu fazer uma advocacy e falou assim, olha, então, nós temos que fazer alguma coisa meio SUS no Brasil, e tentar, pelo menos durante a pandemia, para que imigrantes possam ser atendidos aqui. E é uma coisa que não é formada em direito, é formada em outras áreas, e trabalha com isso para ver o impacto que a gente, terceiro setor, pode fazer em várias dimensões. Então, eu acho muito importante que você ressaltou, enfim, entre outras atividades, se eu quiser usar o meu conhecimento de relações internacionais, direito, economia, política, história, enfim, ciência política, como é que eu posso utilizar isso? Bom, você vai fazer no mínimo, né, entre as outras atividades, essa grande influência na esfera pública, que eu acho particularmente fundamental, que é a construção dessa vontade coletiva de fazer mudanças no mundo, digamos assim, se eu puder falar. Não sei se você tem algum comentário sobre isso, se você quer, não sei. Não, eu concordo, eu acho que a linha de desenvolvimento é bem essa mesmo, né, porque às vezes você não sabe que você era tão bom naquilo, e necessariamente você não precisa ser formado para poder exercer essas atividades. E também testar se que você não gosta de fazer isso, né? Também existe esse caminho. Então, eu recomendo, eu sempre fui voluntária, antes de ser voluntária na Missão Paz, fui voluntária de uma ONG internacional também que luta por acesso a medicamentos. Então, sigam a página, se vocês tiverem interesse, eles têm atuação no Brasil, que é o UAM Brasil, Universidades Aliadas por Acesso a Medicamentos, e eles estão na Europa, estão nos Estados Unidos, na Ásia, na América Latina também. Então, é uma ONG muito interessante, né? No Brasil, a gente tem foco de apoio ao SUS. Então, eu já tive essa experiência também anterior e me possibilitou, por exemplo, estar na ONU. Então, você vai testando, sabe? Você vai vendo se esse é o mesmo caminho que você quer seguir, né, ou não. Então, eu super recomendo, assim, eu acho que vale a pena você tirar um dia da sua semana e se dedicar a alguma causa, seja ela qual for, assim, eu acho que é muito importante. Eu concordo com você, Clarice, não sei, enfim, e é muito interessante, porque aí você vai percebendo, poxa, tem as pessoas que vão fazer relações internacionais, trabalham com questões internacionais, enfim, né, estão na graduação, não sei para onde, enfim, seja no começo, seja no final, porque no começo você está no começo, no final você fala, nossa, peraí, o que eu fiz da minha vida aqui, que eu vou fazer no meu curso? E tem essa questão de, poxa, por onde eu direciono minha formação, mas onde eu direciono também minha atividade profissional? E a tentativa e erro, eu sempre falo para os meus alunos, a tentativa e erro, a experiência, então, aquela coisa bem de tive, uma fase incrível da sua vida, aproveitem, mas nesse sentido de conhecer o que você gosta do que você não gosta, e nesse sentido, você desenvolve, sei lá, eu vou citar um exemplo pessoal meu, eu trabalhei numa ONG fazendo gestão de projetos, ponto, e de repente, claro, não estou falando, nossa, que exemplo incrível, mas não tinha nada a ver com minha área de informação, que seria direitos humanos, direito internacional, era gestão de projetos, de repente, no momento de capitalização do currículo, eu fui contratado por uma outra instituição, aí, enfim, contratado, não voluntário, porque eu sabia gerir projetos, então é uma coisa que eu nem sabia que eu gostava de fazer, que era gestão de projetos, e gostava de repente eu fui para lá, e foi uma coisa que foi me inserindo em debates que foi fundamental. E é uma coisa que você não sabia que você conseguia fazer. Ninguém acha, nossa, gestão de projetos é chato. Eu acho muito interessante, inclusive. Mas, no final das contas, é isso. É perceber que nessa experiência, então, durante a graduação, e como você coloca, depois da graduação também, fazer o voluntariado não simplesmente é uma atividade enriquecedora para si própria, ou capitalização de currículo, mas é que você se descobre como podendo fazer muito mais coisas para dentro daquilo que você imaginava quando você presta esses serviços de assistência. Então, vale muito a pena como enriquecimento pessoal, como experiência, como ajuda, como tudo. Então, eu gosto muito da sua fala, Clarissa, porque isso torna possível, pelo menos torna visíveis os caminhos para quem vai fazer alguma atividade nas áreas de relações internacionais. Tem um assunto delicado que você menciona, eu gosto disso também, quando você fala a questão delicado no sentido, não é que colocar você em nenhuma situação sensível, mas você mencionou o terceiro setor, receber ajudas, mas não receber dinheiro por questão política, né? Então acho isso uma
um cuidado que você menciona, que é importante não só na Missão Paz, mas tantas outras organizações não governamentais que se colocam como não tentar receber ajudas por causa do cenário político, por conta dessa não ser identificado com pautas, com partidos, e com isso conseguirem, enfim, uma maior interlocução naquela missão essencial que é, enfim, a missão Casa Missão Paz. Enfim, não sei se acho essa uma questão. Não, sim. Sim, é sempre importante a gente estar atento aos contextos, né? Da mesma forma que a gente observa os fluxos migratórios, né? Que eles vão mudando, a gente também tem que olhar para a esfera pública, porque também são cenários que vão mudando, e ter um foco, né? Igual você colocou, a missão, os valores daquele trabalho que já vem de longa data, né? Então, dependendo de um passo errado, de uma gestão de risco errada, você coloca todo mundo em perigo, né? Então, E a credibilidade, né? Sim, o histórico principalmente. da instituição. Sim, principalmente. Não sei, esses são meus comentários, não sei se alguém tem alguma questão adicional, alguma dúvida, desabafo. Clarissa, como eu faço para ser com você, qualquer coisa assim, sei lá, o que você, enfim, alguma, sei lá, alguma coisa. Ninguém, gente? Bom, então, não sei, eu não queria, enfim, eu sempre falo que tenho dificuldade de dizer tchau e não para as pessoas, então, assim, não sei, ninguém tem nenhuma questão, né, ou adicional para colocar? Eu tenho, na verdade, eu não sei se isso já foi perguntado aqui antes também, mas eu queria saber mais ou menos qual que é não sei, a nacionalidade da maioria dos refugiados e, tipo, como eles vão parar em São Paulo. Então, o trajeto deles acontecem por diversas maneiras, como os fluxos também acontecem por diversas razões, né? Então, as duas maneiras principais são via terrestre e via aérea. Via marítima acontece, mas não com tanta frequência como em outros países, né, que estão localizados na Europa, mas sempre chega algum refugiado no Porto de Santos, acontece, a Rede Scalabrini, inclusive, atua no Porto de Santos, para esses casos que chegam, mas, em geral, é via fronteiriça, né, do norte do país, ou sul do país, ou via aérea. A maioria dos migrantes que chegam em São Paulo vem via aérea. Os venezuelanos que chegam até São Paulo, muitos vêm pelo programa de interiorização do Acnur, junto com política de Estado. Mas, no geral, é isso. Assim, e outros casos que acabam aparecendo na missão, como eu tinha comentado, que são resgates de trabalho análogo à escravidão. As Filipinas é um fluxo que acontece, é muito recorrente essa situação com elas, porque elas vêm numa condição para trabalhar, né, e acabam se encontrando nessas situações. Igual eu comentei, o maior fluxo migratório dentro da Missão Paz é a comunidade haitiana, né? Até um dos serviços da Missão Paz se iniciou, por exemplo, o setor de trabalho, no ano de 2013, 2014, continuam chegando. Está aí esperando novos fluxos haitianos assim que as fronteiras abrirem, né? E a gente acha também que, no geral, muitas nacionalidades vão começar a se engrandecer, né, no sentido de números de novas pessoas, porque, por enquanto, a gente não tem novas pessoas chegando, né, por causa dessas medidas provisórias de fechamento de fronteira. A gente tem percebido um aumento dos migrantes como população em situação de rua, então, se varia muito dentro do território da cidade de São Paulo, mas da Missão Paz em si, são os haitianos, o fluxo venezuelano, que vem pelo programa de interiorização, e outros que conseguem chegar individualmente até a cidade de São Paulo,
E depois tem pessoas de diversos países da África, né? É muito comum também, mas o maior público que a gente atende de países africanos são os congoleses. Eles continuam chegando também. O Kaique perguntou. Imagina. Ah, tá. Se você estiver na rodoviária e encontrar um refugiado pedindo ajuda, qual é o primeiro passo que você deveria fazer? Ligar para a Missão Paz apenas? Olha, existem várias maneiras de você orientar a pessoa imigrante, solicitante de refúgio ou refugiada, né? Acho que o primeiro passo é tentar entender por que ela está ali, né? Se ela está te pedindo alguma informação, né? Então, assim, saber se ela é recém-chegada, se ela entende o mínimo de português ou não, né? O que ela precisa, né? Naquele momento, quais são as maiores necessidades dela, se ela não tem para onde dormir, né? Ou se ela está precisando ir resolver questões de regulamentação migratória, né? Documentação. Então, são várias perguntas que às vezes não vem no momento que você encontra essa pessoa, mas eu indicaria, né, você tentar ligar para a Missão Paz, se não conseguir, explicar para ela que existe a Missão Paz, né, e passar o endereço, porque eles conseguem chegar até a Missão Paz, e é muito curioso, assim, porque às vezes o migrante ele vem sozinho, né, e depois ele traz a família, ou ele veio e tem outros amigos que já estão vivendo há mais tempo no Brasil, e são pessoas que já passaram pelos serviços da Missão Paz. Então, antes mesmo deles chegarem no Brasil, eles já sabem que esse lugar existe. Então, às vezes, assim, eles descem no aeroporto de Guarulhos, vão para o metrô, e quando eles chegam na Sé, eles sabem, eles perguntam, Missão Paz, aonde fica? E então, porque é muito próximo, né, da Estação Sé até a Missão Paz, mas eles conseguem chegar. E também por ter muitos migrantes no centro de São Paulo, eles não ficam totalmente desamparados. A gente, igual eu comentei, atende todos os públicos, né, imigrante, solicitante de refúgio ou refugiado. O Centro de Referências para Refugiados, né, a Caritas, também é um lugar para se indicar, para essa pessoa estar se localizando na cidade de São Paulo, né, lá eles atendem especificamente solicitantes de refúgio e refugiados. Mas o primeiro passo é esse, entender quem é essa pessoa, se ele acabou de chegar, quais são as necessidades dele, e tentar pensar na rede, né? Tipo, às vezes eu não conheço a Missão Paz, mas eu conheço um amigo que conhece alguém que trabalha em algum serviço público, por exemplo, que atende população imigrante e refugiada, né? Olhar o site da Prefeitura de São Paulo, né? Onde tem atendimento para essa população. Então, acho que é um caminho. Tem uma pergunta da Maria Vitória, não sei. Então, a Missão Paz, a gente tem um programa, né, que é o programa Somar, que faz a facilitação entre empresas e pessoas físicas que querem contratar pessoas imigrantes. E pela Missão Paz, né, a contratação laboral, pela Missão Paz, a gente consegue acompanhar esse imigrante por uns 4 meses. Então, a gente faz visitas até o local de trabalho para saber se está tudo ok, né? Se ele não sofreu nenhuma violação de direitos humanos no local de trabalho, se ele está conseguindo seguir com a vida, né? Quando ele está na Missão Paz, o migrante recém-chegado, né? Que ele não tem nada, não tem R$1 no bolso. Então, o que ele tem é um lugar para dormir, né? Enquanto isso, ele vai acessar outros serviços para poder começar a se virar na sociedade brasileira. Então, vai aprender a língua portuguesa, vai participar de uma entrevista de trabalho pela instituição. Muitos, às vezes, saem durante o dia da casa para fazer bicos e tal. Né? A Missão Paz, ela não sustenta financeiramente essas pessoas, né? Ela dá um suporte para que elas consigam se localizar por um período,
E aí, a partir do momento que ela encontra um trabalho, ela começa a receber, ela tem um dinheiro para pagar um aluguel, né? Um quarto, ou dividir uma casa com alguém. E aí ela sai da casa do migrante para dar lugar a uma nova pessoa. Né? E aí, se ela perde o emprego ou qualquer coisa do tipo, se ela passa por dificuldades, a Missão Paz retorna a cuidar dessa pessoa, mas a partir do momento que ela procura a gente de novo, né? Acho que é muito importante ressaltar a questão de assistencialismo, né? Que muita gente também olha para o trabalho como uma questão, né? Aquela assistência de você ficar tutelando o migrante o tempo todo, né? E a gente tem que lembrar que o migrante, a pessoa refugiada, é um ser humano, né? Então ele vai ter seus defeitos, vai ter os seus aspectos positivos. Migrante também mente. Então a gente tem que ter tem que ter todo esse cuidado também, né? De olhar ele como um ser humano, né? E respeitar ele, né? Não achar que tipo, vem cá, vou te abraçar, vou te acolher, vou levar para minha casa. Não, não é assim. Então, a gente, através dos serviços da Missão Paz, a gente tenta empoderar essa pessoa para que ela consiga seguir sozinha na sociedade brasileira. Mas, acontecendo qualquer coisa com ela, a Missão Paz é um ponto de referência, então ela pode voltar, ela pode pedir auxílio de cesta básica, né, oportunidade de trabalho, então a gente faz todo esse acompanhamento. Obrigado, Clarissa. Mais alguma questão ou dúvida? Tá, o Diego tem uma pergunta. Se quiser fazer oralmente, Diego. Pode deixar. Vou ligar a câmera também. E aí, professor, oi, Clarissa, tudo bem? É um prazer aí ver você. A gente já se falou recentemente, né? Eu faço parte, só para quem não me conhece também, faço parte do coletivo Educar para o Mundo, é um coletivo de extensão popular, e também fico muito feliz de conversar com a Clarissa anteriormente, porque a gente está pensando em algumas coisas para fazer, e eu vou um pouco nessa linha, né? Queria entender como foi a sua formação, né? Principalmente nessa área de direitos humanos, voltado para a imigração. E eu pergunto isso porque no IRI, em específico, mas você também já vivenciou na faculdade de Direito, né? Existe pouco esse debate entre o que é imigração, o que a gente pode fazer também localmente, e acho que os coletivos de extensão têm esse papel. Inclusive, a gente está elaborando algumas coisas para começar em setembro. E aí eu queria entender como que foi a sua formação nesse sentido, se você teve que ir muito atrás, e como você entende o papel da universidade, principalmente o papel da universidade pública para isso. É isso. Obrigado. Sim, ótima sua pergunta. Eu acho que, pelo menos da minha perspectiva pessoal, eu sempre tento falar dela de uma maneira positiva, né? E também acho que o meu papel hoje de falar da missão também nessa perspectiva positiva, né? De que existem caminhos. Eu me formei em Direito, ainda na graduação eu fui para a área da pesquisa, eu não tinha aquele interesse de seguir carreira jurídica, nunca foi meu perfil, e eu tinha muita certeza, eu gostava muito da área de direitos humanos, então fui bolsista de iniciação científica pela FAPEMIG, que é uma fundação de fomento do estado de Minas Gerais, que nem existe mais, por causa desse desgoverno, né? Então, eu tentei trabalhar nessas pesquisas questões relacionadas a direitos humanos. Então, foi aí que eu comecei assim, a minha trajetória. E aí, as temáticas que eu trabalhava, questão do aborto, né, ditadura e etc., eu sempre tentava me deslocar da onde eu estava. Né? Eu me formei em Pouso Alegre, na minha cidade, lá tem uma faculdade de Direito, é uma faculdade extremamente conservadora, que não tratava de assuntos relacionados a direitos humanos, de gênero, muito menos. Mas eu até que consegui uma certa liberdade para desenvolver essas pesquisas. E aí também, enfim, com o apoio dos meus pais e etc. Então, sempre que eu via alguma coisa, né, um seminário, uma passeata, uma reunião de algum coletivo, eu sempre me deslocava para São Paulo. E eu acho que também é uma coisa fundamental
para o ser humano, de modo geral, é você ser curioso. Eu acho que isso ajuda muito a gente a sair da nossa zona de conforto. Então, eu fui trilhando esses caminhos, e até que eu conheci a UAM, né, que é a ONG que luta por acesso a medicamentos. Então, eu tive uma atuação também muito pontual dentro da ONG, que me possibilitou oportunidades internacionais, né, de estar participando de debates maiores, para além da onde eu vivia, né. Então, quando eu estava para me formar, eu tinha muito claro que eu queria seguir a carreira em direitos humanos, pensando em ser professora no futuro, né? Não sei. E as coisas vão mudando ao longo do tempo e eu passei meio perdida, assim, né? E aí, professor, né? Não sei, ainda não fechei muito bem o meu projeto e tal. Então, durante a graduação, eu fui meio que independente, né? Eu segui essa minha intuição de ser curiosa e meio que não dei muito ouvidos à instituição. Mas que eu acho que faz falta. Eu sou muito crítica a isso, porque eu acho que como um espaço de debate, né, um espaço de construção democrática, de diálogo, é muito importante que exista empatia entre os alunos e professores com os alunos, né? Eu acho que a disciplina do Guilherme mostra muito esse exercício da criatividade, de empatia, de tornar os debates de uma maneira tranquila, né, de uma maneira saudável e que tá tudo bem, porque às vezes você tem uma inquietação, né, você quer tratar de certos assuntos, mas você não tem um ponto de referência, né, e eu acho que isso se segue também na pós-graduação, porque mesmo seguindo, né, na pós, às vezes você não encontra espaços de debates abertos, né, e orientadores que também estão dispostos a estimular essa criatividade. Então, na graduação, eu tive zero contato com migração, o que me deu certeza que eu gostaria de trabalhar com migração foi porque uma das oportunidades que eu tive pela UAM de ter ido para fora foi encontrar muitos migrantes na rua, inclusive ver uma mulher acho que era síria, ser enxotada pela polícia francesa no metrô, e eu olhei e eu falei, tá tudo errado, sabe? Tipo, eu quero trabalhar com isso e ver o que eu posso, pelo menos num micro espaço, contribuir. Então foi meio que assim, as coisas foram acontecendo, né? E aí comecei a fazer o mestrado, de repente eu estava na Missão Paz, fui fazendo os trabalhos na missão, e hoje estou como assessora de projetos, né? Que era uma área que eu até então não me via atuando, mas por ter sido bolsista de iniciação científica, né? Ter contato com essa construção de projetos, mesmo que acadêmico, isso facilita também depois você atuar nessa área, por exemplo, né? Caso você tenha interesse. E que eu acho que é uma área, não é uma área nova, mas é uma área que está crescendo cada vez mais. Não vejo que é uma transição de carreira, né? Eu acho que transições de carreiras não existem, né? Você leva toda a sua bagagem junto com você em qualquer questão que você vai enfrentar, seja no trabalho, seja na academia. Então, foi meio que isso a minha trajetória. Eu não sei se eu te respondi ou se eu te animei um pouco, mas foi mais ou menos por aí. Obrigado. Então, obrigado, Clarissa. Eu acho que tem algumas considerações interessantes que você coloca aí na trajetória, enfim, como você disse, da curiosidade. Então, a curiosidade como motor da descoberta dentro, enfim, da academia, pós-academia e voltando à academia, eu acho que isso é fundamental, e por isso que eu sempre comento com os alunos que isso é uma fase muito importante, que eles têm que manter acesa a curiosidade, seja para academia, seja para não academia, porque é isso que vai motivar a conhecer e ter experiências. Então, por isso que eu falo, essas falas da cátedra também não só expõem mais sobre o tema, mais sobre as organizações, mas mostrar que é possível, desde que os alunos se coloquem abertos a buscar com curiosidade aquilo pelos quais eles se interessam. Achei muito legal, muito motivador e muito interessante isso, como você colocou mesmo, assim, interessante. Depois eu queria conversar mais sobre isso em algum momento
os dois. Não sei se mais alguém tem algum comentário, alguma dúvida. Não, acho que, então, considerando, enfim, o horário e as dúvidas, então agradeço a atenção de todas e todos, e mais uma vez agradeço a presença da Clarissa, que foi muito interessante, muito clara, muito bastante importante, enfim, eu anotei bastante coisa que você disse aqui, eu conheci bastante mais sobre a Missão Paz e sobre trajetória, muito obrigado mesmo. Como comentei, a gente depois tem outros encontros ao longo do semestre, então, Clarissa está mais do que bem-vinda, em caso você possa, queira, acompanhar as discussões dos outros palestrantes convidados, a Jéssica, o Gabriel, o Ulisses, sinta-se à vontade para participar, comentar e perguntar. Então, um bom final de quarta-feira a todos, bom resto de semana a todos, e até a próximo encontro. Obrigado. Obrigada, gente. Sintam-se acolhidos por mim, sempre que precisarem, podem me escrever, me ligar. Eu acho que eu construí um bom relacionamento com todo mundo, né? E eu acho que isso é muito importante. Daqui a pouco todo mundo aí está se profissionalizando. Então, e as portas da missão estão abertas, né? Então, se vocês quiserem construir projetos em conjunto com a gente, né? Conhecer a Missão Paz, estarei por lá. Tá bom? Se cuidem e bom final de semana aí. Obrigado. Eu queria agradecer também a presença de todo mundo em nome do Guima, principalmente você, Clarice, por ter tirado esse tempo para falar com a gente. Obrigada. Imagina. Acho que é isso, então. Tchau, tchau. Até mais.